Olá, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma live de terça-feira. Hoje a gente vai bater um papo super especial com a psicóloga Fabiana Fux. Vai ser um bate-papo realmente muito transformador. Então, clica no aviãozinho, chama todo mundo que você conhece, chama seus amigos, chama a galera da sua família para ouvir sobre esse tema que certamente vai agregar muito aí para vocês. Bom, eu vou fixar aqui o tema da nossa live, vou botar aqui, enquanto vocês vão conectando. Como a ansiedade pode afetar as suas dores físicas. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Show, acho que ficou certinho aqui. Deixa eu fixar. Isso, gente, tem uma galera entrando aí. Andréia, Daniele. Dani, que linda! Seja bem-vinda. Muito bem-vindo, gente. Bom, tem gente nova aqui na área, hein? Tem gente que eu não conheço. Vou começar me apresentando então. Sou Fabiana. Tô toda terça-feira aqui, ou eu e a minha sócia, sempre trazendo algum convidado para levar conteúdo bacana para vocês. A gente faz um trabalho voltado para a saúde, para os cuidados. A gente tem um entendimento muito forte no nosso coração que saúde precisa ser sistêmico. A saúde não é só ausência de doença, né? A saúde é você ter uma boa qualidade biopsicossocial, é você se hidratar direitinho, é você ter uma boa noite de sono, é você ter amigos, é você ter o emocional em dia. Então, sempre conectado com esse tema, a gente está sempre aqui trazendo convidados para falar sobre coisas que possam agregar a sua saúde, levar a sua saúde sempre para um nível maior, levar consciência. A gente acredita muito que através da tomada de consciência a gente consegue ir transformando, né, os cenários aí da nossa vida. Então, hoje a gente vai estar aqui conversando com a Fabiana, minha xará. Já tenho certeza que vai ser um bate-papo que vai fluir muita energia boa. E daqui a pouquinho eu vou chamá-la. Gente, quem tá entrando agora, ó, clica no aviãozinho. Tem uma setinha aí do lado dos comentários. Clica aí. Chama seus amigos, chama a galera que você acha que vai fazer sentido esse conteúdo. A gente vai falar sobre ansiedade. Então clica aí, chama todo mundo para estar aqui com a gente. E vamos deixar aí o pessoal se conectar. E ó, interage comigo, hein? Eu quero ver vocês participando dessa live. Tirem suas dúvidas. Interage comigo aqui, tirem as dúvidas. Dani, que linda. Tô acompanhando você, Dani, no Instagram. Tô amando tudo que eu tô vendo. O Wilson, fisioterapeuta, meu colega, seja bem-vindo a essa live. Fabi já tá na área e a gente vai bater um papo. Gente, deixa eu falar um pouquinho mais aqui antes de chamar a Fabi. Falar um pouquinho mais do trabalho que a gente tem desenvolvido no Espaço Saúde em Foco. A gente tem feito toda a última sexta-feira do mês palestras presenciais, né? Infelizmente, por conta da pandemia, a gente está precisando reduzir bastante o número de pessoas lá, mas tem sido muito especial, sempre falando sobre conteúdos de saúde, né? A saúde envolvendo todas essas abordagens que eu falei. E é só se inscrever, se tiver interesse em participar das palestras presenciais. A gente também está sempre chamando convidados. Na última sexta-feira agora a gente falou sobre autoestima e foi muito especial. Então é só chamar a gente no direct, botar o seu nome na lista. E as palestras são gratuitas. A gente só pede a contribuição de alimento não perecível, que a gente está fazendo uma campanha para doação de alimentos, né? Para a gente também faz muito sentido isso, a gente crescer, mas a gente também contribuir. Então é só chamar a gente no direct. E participando aqui das lives toda terça-feira, se enriquecendo dos nossos conteúdos. Nós estamos agora em novo endereço, né? É um agora que já tem algum tempo. Ficamos por quase 10 anos no endereço antigo, então para mim é novidade. A gente está desde abril nesse espaço novo. E estamos ali na Rua Conde de Bonfim, número 246, sala 204. Então vem conhecer o trabalho que a gente faz pessoalmente. A gente tem uma abordagem sistêmica, mas a gente envolve muito Pilates, o RPG, a quiropraxia
em toda essa abordagem para tratar a dor de vocês, né? A gente criou uma metodologia em função disso, né? De tratar as dores físicas, as dores emocionais. Então, vem conhecer a gente de pertinho. E, ó, eu vou agora chamar, então, a Fabi, né? A doutora Fabiana, já tô super íntima aqui chamando de Fabi, pra gente bater esse papo super especial, tá bom? Vem, Fabi, vem comigo, tô te chamando. Peraí, deixa eu ver aqui. Fabi, peraí que eu não me lembro como é que te chama, peraí. Peraí. Ah, aqui, Fabi. Olá! Ótima Muito boa noite. noite! Tudo bom? Tudo bem, Fabi? Muito prazer. Tudo ótimo, Desde muito já, assim, prazer. muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui, né? Eu imagino que a sua agenda esteja aí bem cheia, mas você separou um tempinho de qualidade aqui para estar com a gente, para levar Sim, conteúdo, né? Eu sei que isso para você também faz muito sentido, sim. contribuir com a vida das pessoas. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai impactar muita gente que está aqui ouvindo essa live, porque falar sobre ansiedade, principalmente nesses tempos, né, que a gente está vivendo, tem sido algo realmente que as pessoas querem aprender mais, né, entender mais, e de repente até, enfim, se identificar aqui, procurar ajuda, ou se identificar de alguma forma que possa lidar com alguém, né, ansioso, que esteja por perto, né, na família. Então, Sim, já tenho certeza que essa live vai ser um sucesso. E eu quero que você se apresente, se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você. certo. Primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei super feliz, lisonjeada, é uma honra estar aqui. É minha missão realmente ajudar no processo de desenvolvimento de pessoas, então poder falar para as pessoas que querem, né, estar aqui, que precisam às vezes de uma palavra, às vezes é a live que toca o coração de alguém e que desperta para de repente um processo de autoconhecimento. Às vezes um insight, cai uma ficha gigantesca apenas com assistir um momento, assistir uma live. Então, eu acho incrível isso. Então, é muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui. Que Bom, bom. então vamos lá, vou me apresentar. Então, eu sou a Fabiana Fux, para quem não me conhece ainda. Eu sou psicóloga há 23 anos, tenho uma estrada aí na psicologia. Eu atendo na clínica desde que eu me formei na PUC, em 98. Aí me entrego, né? Mas tá bom, eu tô muito bem resolvida. Maravilhosa. Obrigada. A Tatiana tá falando aqui, ó. Estão precisando de ajuda. Então fica na live, Tatiana. Eu gosto Isso. de responder perguntas. Então fica para você poder perguntar tudo que você quiser. Então, ao longo desses 23 anos, eu fiz diversas formações. Eu comecei a minha vida profissional como psicanalista. Eu era de uma outra linha que eu atuo hoje. E aí eu fui psicanalista lacaniana durante 15 anos. Estudava muito. Lacan é uma das linhas mais difíceis dentro da psicanálise, mas era aquilo que na época fazia sentido para mim. Aprendi muito, contribuí muito com muitas pessoas com essa técnica, até que de repente aquilo começou a não responder mais todas as minhas perguntas. Eu falei, tá, mas e aí? O que vem depois? E aí eu comecei a vivenciar um processo diferente. Tudo que eu proporciono para os meus pacientes e coaches, eu me coloco para experimentar. Então, primeiro, eu fui conhecer uma outra linha como paciente. Quando eu tive filho, me separei, eu falei, eu preciso conhecer uma nova abordagem. E aí eu fui ser paciente na Gestalt terapia, que é a linha que eu trabalho hoje na psicologia, que é uma linha sistêmica. E aí eu comecei a dar saltos de evolução na minha vida. E ali eu falei, opa, isso faz muito sentido para mim, eu quero poder proporcionar isso para as pessoas. E aí, então, eu fui fazer uma formação em Gestalt terapia, que foram 3 anos com teoria, prática, trabalho emocional profundo, terapia individual e terapia de grupo simultaneamente. Foi uma coisa muito bacana, muito... assim, eu me transformei muito ali. Ao longo desses anos todos, paralelamente a isso, eu faço muita coisa.
E eu trabalhava com RH também. Eu trabalhei com RH 16 anos da minha vida profissional, porque quando eu tinha lá alguns buracos na minha agenda ainda no consultório, na verdade, no início de tudo, eu falava assim, RH é algo que dá dinheiro. Então, eu vou estudar, vou me preparar, e aí a coisa foi acontecendo. Então, eu trabalhei 16 anos fixa no RH, de 10 anos no mesmo lugar. Hoje eu tenho uma empresa de treinamentos e por causa disso eu fui conhecer o mundo do coaching. E aí eu fiz duas formações, eu já tinha feito uma em 2015, mas foi uma formação toda cognitiva, muito racional. E aquilo agregou, mas não fez o sentido que fez quando eu fiz a formação na Febracis. Que aí é Sim. sistêmico, aí casou com tudo que eu já vim estudando e fazendo na minha vida. E hoje eu sou Master Coach, foi onde eu conheci a Vanessa, no Master. Que legal. Né? Sou Golden Belt. E hoje eu desenvolvi uma metodologia, assim como vocês também desenvolveram uma metodologia, porque achei o máximo, que eu trouxe o melhor da terapia com o melhor do coaching. Eu desenvolvi o coaching terapia, que é uma metodologia que eu aplico em grupo. Eu tenho pacientes individuais de coaching terapia, mas eu também tenho um grupo que é regular. Eu fecho um grupo, começo outro, que assim, os resultados são incríveis, incríveis. É muito bacana mesmo. Então é isso, rápido percurso. Realmente o coach, ele tem o coach integral sistêmico, né? Ele realmente abre esse horizonte de agregar, né? Eu sou fisioterapeuta por formação também, e o quanto, quando eu fiz o coach, o quão abriu a minha mente nesse sentido de poder agregar a fisioterapia ao coach por ser uma visão completamente humanizada, por você realmente assim fragmentar o olhar para o indivíduo em várias abordagens. Então realmente é algo sensacional. O que eu percebi? Olha o que eu percebi, que o processo de coaching, ele acelera o processo da terapia. Sim. Então, tem gente aqui que está aqui na live que era só minha paciente já há algum tempo, fez o processo em grupo e aí evoluiu absurdamente. E hoje voltou para o processo de terapia individual, porque o grupo ele tem 10 sessões, 9 em grupos e uma individual no fechamento, e volta para a terapia, mas aí volta num outro patamar, com outro olhar. Então, o coaching, as ferramentas do coaching integral sistêmico, ainda mais do Master Coach, né? Sim. Eles fazem, o meu olhar é o seguinte, faz a pessoa ter insights muito mais rápidos do que às vezes só ali na fala. Porque na terapia eu preciso ir no ritmo do paciente. No coaching a gente acaba puxando, só que não é todo mundo que pode, né? Que é elegível a um processo de coaching. Uma pessoa com um nível de ansiedade muito elevado, por exemplo, precisa primeiro tratar para depois ir para o coaching. Mas se for nível de ansiedade for mediano, dá para ir junto, porque é terapia também, entendeu? É legal você falar isso, você enquanto psicóloga trazer essa clareza com relação ao coach, né? Porque talvez para muitas pessoas ainda haja essa questão, né? Essa falta de entendimento. Então, essa clareza que você está trazendo, isso é muito bacana. Você está falando da ansiedade, Fabi? Fala um pouquinho para gente como começa esse processo de ansiedade, né? O que é ansiedade? Como é que a gente pode identificar isso? Fala um pouquinho para ilustrar. Certo. Então, ansiedade, gente, ela é uma emoção. Assim como a gente tem diversas outras emoções, eu gosto de contextualizar, né? Eu digo que as pessoas, elas, na nossa faixa etária, mais ou menos, da nossa geração, não tiveram educação emocional na infância. As crianças hoje, algumas escolas hoje, têm educação emocional. Mas na minha época, por exemplo, eu não tive. Você teve, Fabiana? Não tive. Então, a gente chega no mundo adulto sem saber direito o que é o sentir, o que é emoção, qual a diferença entre emoção e sentimento. Então, antes da gente falar da ansiedade em si, eu acho importante a gente contextualizar algumas coisas. Existem 5 emoções primitivas, que são básicas do ser humano,
eu gosto de usar a referência que o Divertidamente usou. Você já viu Divertidamente? Ótimo. Gente, se vocês não viram esse filme, é um filme que eu digo que é um filme infantil que não é infantil. É um filme da É. Pixar, é uma animação. Quem é meu paciente, meu coach, com certeza já viu, porque eu já falei. Mas é um filme que foi feito para que os adultos entendam como se passa dentro da mente humana. Então, Uhum. é muito incrível. Então, olha só, a gente tem a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, e eu gosto de usar o nojo, que é o que aparece no filme, que do inglês é o disgust, a repulsa, o urg, aquela coisa que a gente às vezes tem Aham. instintivamente. Porque o que é emoção? É algo visceral, é algo que a gente sente no corpo, diferente do sentimento, que tem uma elaboração psíquica. Então, a emoção, você vai sentir alguma descarga no corpo. Então, quando você tem medo, você tem uma liberação de adrenalina. O que é o medo? É uma preparação do corpo diante de um perigo. Então, tem uma Sim. liberação de adrenalina, a pessoa se prepara para fugir ou para correr, e o corpo é preparado. Então, o emocional, ele está ligado a alterações químicas no corpo. O que é a Sim. ansiedade? A ansiedade também é uma emoção, né? A gente falou aqui da raiva, do medo, a gente tem diversas emoções e elas trazem alterações no corpo. Agora, a ansiedade, ela é uma alteração que ela pode produzir diversos tipos de sintomas no corpo. Às vezes a pessoa está ansiosa e ela apresenta uma dor no corpo. Às vezes apresenta uma dormência no corpo. A ansiedade, ela pode vir mascarada de várias formas. Então, é muito importante esse entendimento que às vezes a pessoa está assim, sentindo alguma dor e ela não faz ideia de que aquilo vem do emocional dela. Sim, a gente costuma dizer no coach que as emoções elas se alojam na carne, né? E, Exatamente. e assim, no estúdio a gente tem a oportunidade, o privilégio de lidar com pessoas e lidar diretamente com as dores das pessoas, porque as pessoas vêm para a gente com dor. E aí, Aham. isso foi um start que começou a surgir para a gente, porque muitas pessoas, às vezes, a gente fazia uma abordagem técnica antes, né, de ter o conhecimento do coach, né? A gente sai da faculdade muito cheia de técnicas, técnicas para melhorar a coluna, técnicas para a hérnia de disco, técnicas. E a gente aplicava técnica, técnica, técnica e não tinha resposta. E aí, quando eu consegui agregar esse conhecimento de realmente trazer essa questão da emoção alojada na carne, tudo fez sentido para mim. Então, por isso que hoje a gente tem essa abordagem sistêmica já na nossa avaliação, né, de Que fazer esse ótimo. mapeamento. Como é que a pessoa está dormindo? Como é que você tem conseguido, né, olhar de dentro para fora? Como é que está isso? E os nossos resultados melhoraram, assim, alavancaram muito, Ah, muito tenho grandiosamente. certeza. Certeza É, absoluta disso. e Com certeza. é muito Quando, isso, né? As emoções, elas se alojam na carne. Totalmente. Como é que funciona o processo psíquico? A gente tem uma ideia e uma emoção que estão juntas. Quando a gente forma uma crença, por exemplo, a gente tem um significado com uma emoção junto. Então, Uhum. normalmente, uma ideia, um pensamento, ela também tem uma emoção. Então, a gente tem pensamento e sentimento atrelados. Aquela emoção, dependendo do que for, ela pode se desprender daquela ideia e principalmente em uma determinada psicopatologia, aí eu vou lá na psicanálise, que eu digo que ninguém tira o conhecimento de mim, né? Eu não deixo de ser psicanalista, mesmo que eu não atue mais, a base da psicanálise é inegável, né? Sim. O inconsciente é inegável, eu sou uma gestalt terapeuta, mas eu tenho a base toda da psicanálise, então se a gente for pensar numa psicopatologia, por exemplo, se a gente for lá nos primórdios do Freud, na histeria, o que é a histeria? É a emoção alojada na carne. Então, a, aquela dormência, aquela perna bamba, aqueles sintomas conversivos que a gente via lá nos casos graves das histéricas de Freud, Charcot, indo lá para
início do século passado, a gente se depara com emoções na carne. Então, isso que a gente fala hoje no mundo do coaching é algo muito atual, porém muito antigo. E quando a gente tem um entendimento de ler os sinais, eu trabalho com isso, né? Hoje a minha especialização é relação mente-corpo. Eu atendo relacionamento, ansiedade, eu sou psicóloga, atendo a demanda que chegar. Mas, principalmente quando a pessoa vem com uma dor, com um problema de saúde, eu sou aquela pessoa que vou ajudar a pessoa a fazer a leitura de o que é aquela dor, do que aquele sintoma está dizendo para ela. Eu tenho uma frase... O próprio corpo, ele dá o feedback, né? É isso. O corpo já dando feedback já é o grito, né? Então... A frase que eu falo sempre, é uma frase que eu falo, que eu tenho um post super antigo de 2016 que eu falo isso, é o seguinte: quando a gente fala, o corpo cala. Quando a gente cala, o corpo vai falar. E como é que o corpo vai falar? O corpo vai falar através de sintomas. Primeiro vem o sintoma, é um alerta. Se você faz a leitura, o sintoma ele é sempre uma mensagem para ser lida. Se você faz a leitura, aquilo vai desaparecer. Agora, às vezes o alerta está ali piscando na sua cara e ele não desaparece. E aí vem uma doença crônica, uma dor mais persistente, e aí você tem um problema para resolver. Era isso que eu ia te perguntar. O que você tem observado no seu consultório, enfim, das pessoas que surgem, como sintomas alojados no corpo, como um processo assim emocional? O que tem surgido para você? Dores na coluna? Enfim, patologias alérgicas, o quê? Tem de tudo, né? Eu atendo muitas pessoas. Dores nas costas é muito comum, dor aqui, dor na lombar, problemas gástricos, muito comum. Gases é relacionado a medo. Problemas gástricos, né? Dor no estômago, está relacionado a má digestão. O que mais? Dores nas pernas, problemas da sexualidade, então tanto no homem quanto na mulher afeta a região, tá? Tem a ver com relacionamento, então candidíase, ardências, então tudo está relacionado ao emocional. Eu falo que nós somos seres emocionais. O nosso corpo ele vai falar o que a emoção está ali pulsando. Você conhece a metodologia da Louise Hay? Sim, extraordinária. Eu sou estudiosa do método Louise Hay. Eu utilizo na minha prática. Você pode curar a sua vida. Então, eu uso como um recurso. Então, eu recomendo as afirmações positivas de acordo com o sintoma que a pessoa apresenta. Aí eu vou junto com a pessoa fazer a leitura de o que pode ter provavelmente causado aquilo. Identificar na vida dela qual o comportamento dela pode ter provocado aquilo, ressignificar aquela crença que causou aquele pensamento e usar as afirmações positivas para cura. Claro, não é só uma coisa isolada, tem todo um conjunto, tem um processo de cura emocional. Isso, para mim, é o que mais faz sentido na minha clínica, por exemplo. A gente criou uma mentoria porque a gente também sentiu muita necessidade de fragmentar esse pilar tão maravilhoso que é a saúde. E aí, no estúdio, a gente tem ferramentas físicas para agregar, né? A gente trabalha com pilates, com a quiropraxia, com a RPG, com a fisioterapia. Mas para a gente abordar as outras coisas, né? A gente teve a ideia das palestras e da mentoria. E na mentoria, a gente fala muito sobre isso, inclusive a gente indica a leitura, né, do livro dela, porque é exatamente isso. E é um dar as mãos nessa mentoria para realmente essa tomada de consciência, porque eu acho que todo o processo de transformação emocional e que gere consequência nessa questão da melhora das dores, da cura das dores, eu acho que é muito em função disso, da tomada de consciência e do processo de transformação de dentro para fora. Então, é algo sensacional, né? Sim. Os resultados são fantásticos, é muito legal. É impactante, né? De ver a evolução das pessoas.
É Mas verdade. você me perguntou assim, sintomas no corpo. Agora vamos falar dos sintomas da ansiedade, porque tem Sim, gente vamos. aqui, inclusive, eu te agradeço que você Eu, bloqueou os comentários, mas libera, porque eu tinha vou liberar para pergunta a galera para fazer responder. pergunta. Isso, Com isso. certeza. Vamos lá, tem uma pergunta da Tatiana que eu queria voltar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, Você vamos lá. consegue achar aí? Consigo. Ah, Tatiana, eu vamos achei lá. aqui. Vivo um relacionamento abusivo com meu filho, pelo qual me proíbe de ver minha neta. Vivo isso há 5 anos e agora entrei na justiça com pedido de visitação da minha neta, mas estou com muita depressão. Então, Tatiana, olha só. A depressão é O que é a depressão? A gente está no mês de setembro amarelo, né? Não tem como não falar disso. A depressão é uma doença que ela faz você ficar presa ao passado. Então, assim Uhum. como a ansiedade é uma doença que faz você se conectar demais com o futuro. Ansiedade é uma emoção, faz parte do ser humano. Quando ela é leve, ela é ok, ela é natural. Agora, quando ela é muito, ela fica grave, você não se conecta no presente. Então, tanto a depressão quanto a ansiedade tira você do estado de presença. Então, uma coisa muito importante é vive o presente, vive o aqui e agora. Então, talvez você realmente precise de uma ajuda para poder sair dessa situação aí, porque quanto mais a gente revive uma situação de dor, mais a gente se entranha de uma química nociva. Porque o nosso pensamento, quando a gente pensa negativo, quando a gente vê um cenário horrível, a gente produz uma química ruim. Nosso Uhum. corpo é uma farmácia interna. A gente tem uma farmácia interna. A gente produz neurotransmissores, neurohormônios, hormônios, que vão fazer diferença em nosso estado, nosso humor, nossa energia. Então, o nome depressão, ele é uma queda. O nome depressão veio da geografia, sabia? Uma curiosidade. Uhum. Por quê? É. Porque é uma queda de energia, queda do prazer, queda do interesse. Então, é uma queda do estado da energia vital, queda da Sim. libido. Então, para você sair disso, talvez você precise dar a mão para um profissional que vai te ajudar a sair disso, mas tem cura, mas precisa pedir ajuda, Sim. precisa agir, não cai do céu. Então, o melhor tratamento é o tratamento psicológico e psiquiátrico, dependendo do grau. Se ela é leve, apenas a terapia vai resolver, junto com a prática da atividade física, que é fundamental, porque os hormônios produzidos na atividade física, no Pilates, em qualquer atividade física, ainda mais uma atividade direcionada, vai produzir endorfinas, que é um dos neurohormônios da felicidade. Então, a prática da atividade física é sempre recomendada nos casos de depressão, nos casos de ansiedade. Tá? Ajuda Sim. muito. Existem outras coisas que você pode fazer, mas atividade física e procurar um profissional qualificado para poder te orientar é fundamental. Ah, tem mais pergunta aí? Vamos ver. A Tatiana falou: quero fazer. Tô lendo. Imagina eu que estou com 60 anos. Não sei do que você falou, Tatiana, em relação a quê? Ah, não, só isso. Gente, podem Tá. mandar perguntas Deixa eu te fazer uma conforme. pergunta aqui, enquanto a Fale. galera está se soltando aí. Tá. É, como que a gente consegue identificar, por exemplo, uma ansiedade patológica, né? Algo que realmente a gente tem que olhar, ou uma ansiedade, sei lá, por expectativa, em que nível começa a ser tóxico, né? Se eu posso Tá. dizer assim. Vamos lá. A gente tem que usar o bom senso. Então, o que é uma ansiedade leve, normal? Você vai fazer uma prova, você cria uma expectativa, você fica preocupado, você pode demorar a dormir, você vai encontrar uma pessoa que você não vê há muito tempo, você vai ter um encontro. Você fica numa ansiedade saudável. Uhum. Então, essa expectativa é natural do ser humano, por isso que a gente fala que é uma emoção. Agora, Sim. quando você perde o sono, começa a ter insônia, quais são os sintomas característicos de uma ansiedade exacerbada? Insônias, perda de apetite ou compulsão. Quando começa a ter sintomas físicos, você começa a ter um grau elevado. O que mais?
crises de ansiedade. A pessoa tem tanta ansiedade que ela gera uma crise de ansiedade. Quais são os sintomas da crise de ansiedade? Era isso que eu ia falar quando a gente abriu o comentário. Crise de ansiedade, a pessoa pode ter uma taquicardia, uma sudorese, fica com a mão toda suada, debaixo do braço tudo suado, o coração dispara, a pessoa começa a ter um pensamento fixo, com medo de morrer, pode ter dormência. Então, tem vários sintomas característicos da crise de ansiedade. Normalmente, a pessoa acha que vai morrer, vai para o médico, chega lá, faz exame, não é nada. Quando isso acontece, a pessoa teve uma crise de ansiedade. Aí precisa tratar. Esse é um caso que precisa de tratamento, tá? O tratamento, ele pode ser através da terapia, sempre a terapia. E pode ter um acompanhamento psiquiátrico com uso de medicação quando o nível de sofrimento é muito elevado. Mas uma coisa muito importante, que eu sempre falo, não adianta tomar remédio e não fazer terapia. Por quê? Vamos entender uma coisa. O que causa ansiedade lá na frente? Algo que provavelmente foi originado lá na infância. Vamos pensar aqui na formação de uma crença. O que é uma crença, né? Não sei se todo mundo que está aqui sabe o que é uma crença. Sabem o que é uma crença, gente? Respondam aí. Eu vou falar aqui por enquanto. O pessoal tá tímido esse dia. Tá, né? Vamos falar, gente. Tá. Eu gosto de interagir, ó. Pra mim, a troca é o mais A gente tá sozinho nessa live aqui. Vamos lá, gente. Então, aproveita, olha só. Né? Uma crença é formada por coisas que a gente viu, que a gente ouviu e que a gente sentiu ao longo da infância e que em um determinado momento a gente criou uma marca. Eu digo que é uma cristalização de uma memória que tem um significado e uma emoção. Então, se a criança deu um significado, que ela é amada, que ela faz parte daquela família e ela se sente amada, ela criou uma crença fortalecedora. Aquilo vai ser bom para a vida dela. Ela vai se sentir pertencente em todos os grupos ao longo da vida, ela vai fazer parcerias, ela vai prosperar porque ela se sente amada. Agora, uma criança que, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum do que chega no meu consultório. O pai e a mãe saíam para trabalhar e aquela criança ficava com uma pessoa, com uma babá, com uma vizinha, enfim, uma pessoa que olhava. Como é que aquela criança vai significar aquilo? Depende. Se ela não tiver a orientação dos pais, se ela não tiver um suporte, ela pode dizer o quê? Meu pai e minha mãe trabalhavam fora porque eu não era importante para eles. Eles preferiam trabalhar do que ficar comigo. E aí, essa criança, como é que ela vai contextualizar isso na vida dela? Eu não sou importante, abandono, rejeição. E essa ferida, ela fica ali. Essa ferida fica na identidade. O que é identidade? Quem sou eu? Quais são os meus valores? Para que eu vim ao mundo? Qual é o meu diferencial dos outros? Se na identidade tem uma dor, tem uma ferida, essa pessoa vai apresentar um sintoma por toda a vida. Uma insegurança, uma falta de autoconfiança, uma falta de saber o seu lugar. E essa pessoa vai apresentar sintomas ao longo da vida. Quando esse sintoma entra num grau muito elevado, isso pode acabar descambando para uma ansiedade. Como também pode cair numa depressão. Vai depender de uma série de coisas. Mas se a gente for olhar lá uma pessoa ansiosa, você pode olhar que tem uma ferida na identidade dela. Sempre. Então, para a gente poder trabalhar as causas da ansiedade, eu vou precisar ir lá na dor, na ferida emocional e tratar. Eu digo que é jogar uma água oxigenada, vai arder pra caramba, mas é aquilo que vai fazer cicatrizar e às vezes não deixa nem marca. Quando a gente é pequeno e rala o joelho, você vai lá, cuida. Quando você cresce, você nem sabe onde foi que você ralou. O problema é que a maioria das pessoas não vai lá cuidar da ferida. O que o remédio faz? O remédio mascara a dor. Ele anestesia aquela dor. Aí você acha que o seu joelho já tá bom. Aí você vai correr de novo, dói. Sim. Então você tem que tratar a ferida. Não adianta
botar um band-aid e sair correndo, que vai doer. É verdade. E Fabi, como que as pessoas que estão em volta, né, dessa pessoa que sofre de ansiedade podem lidar com isso? Porque eu imagino que você trata o paciente, mas tem todo um cenário em volta, né? Tem pai, tem mãe, né? Tem esposa, tem marido. Uhum. Como que é essa orientação, assim, como lidar com isso? O que eu sempre falo, quando, por exemplo, eu recebo uma pessoa que teve uma crise de ansiedade, primeira coisa, vamos fazer uma avaliação cardiológica. Se a pessoa teve uma crise de ansiedade, se ela ficou com medo de morrer, primeira coisa é vamos fazer o exame no médico. Vamos fazer um eletro, um ecocardiograma, vamos saber que está tudo bem com o coração. Aí eu descartei a causa real física. Aí eu posso trabalhar aquele emocional sem medo de que aquilo possa ser um falso emocional. Eu não posso ser Sim, negligente. Então, por prudência, a pessoa vai para o médico, faz os exames, aí deu ok, não é nada físico, aí a gente vai trabalhar o emocional. Aí a gente pode orientar a família que diante da crise, olha só, a pessoa pode lembrar que ela fez o exame e não é nada. A família pode ajudar dizendo, calma, é só emocional. Esse medo de morrer não é real. Você está bem. Então, a gente trabalha com respiração, fazer um trabalho de respiração para acalmar. Então, como é que é a respiração quando você está tendo uma crise de ansiedade? Você tem que fazer a expiração mais lenta. Então, o que eu recomendo? Inspira sempre em 4 tempos e a expiração eu gosto de ir aumentando. Então, inspira em 4, expira em 5. Inspira em 4, expira em 6. Inspira em 4, expira em 7, em 8, em 9. Quando chega no 10, normalmente a pessoa já está num nível de relaxamento. Então, a expiração, botar o ar para fora, precisa ser mais lento do que a inspiração, que é botar o ar para dentro. Então, botar o ar para fora mais lento, sempre. Que é isso que relaxa. Se você faz o contrário, você fica mais ansioso, uhum. tá? Então, o exercício de respiração traz o quê? Conexão consigo, porque na hora que você para respirar e contar, você se desconecta do mundo ao redor. Então, para a crise de ansiedade é mudar o foco. Vai se entreter com alguma coisa, vai parar de pensar no que está acontecendo com você ali naquele momento. Usar afirmações positivas. Então, eu sou saudável, eu confio na vida, eu sou um com Deus, se você crê em Deus. Eu gosto muito de eu sou saudável, né? Então, assim, eu sou saudável emocionalmente. Então, repetir como um mantra ajuda muito. Tem Sim, várias coisas. Meditação, eu gosto da prática do mindfulness. Porque é o quê? É um áudio guiado. Você vai tirar o foco. Se você está aqui tendo isso, se você está aquilo, se o coração está mais rápido, se a mão está suave. Para de pensar nos sintomas. Então, a minha linha sim. de trabalho na psicologia é sempre ir nas causas. Não adianta É. tratar o sintoma. Eu Quando ia a até te gente. perguntar sobre isso. Assim, você passou por algumas linhas, algumas abordagens terapêuticas dentro da psicologia. Sim. E, naturalmente, desde do início da sua profissão, você trabalha tratando pessoas com ansiedade. Quais dessas abordagens da psicologia você teve mais resultado A na... Gestalt, a linha que eu trabalho hoje, né? Eu fiquei porque é a mais eficaz. Então, assim, Sim, a psicanálise tem seus méritos, sem dúvida, mas a Gestalt trabalha o aqui e agora, trabalha a consciência, trabalha as emoções, então é o que faz sentido para mim hoje. Né? Então, assim, sim, o desenvolvedor da Gestalt terapia foi psicanalista até desenvolver a Gestalt. Então, para mim, é o que faz muito sentido hoje. Não é uma linha muito conhecida, mas é uma linha que trabalha as emoções, que trabalha a consciência, que foca no aqui e agora, que vai lá na ferida aberta e sim, volta para o aqui e agora. Para mim, é isso que faz sentido. E o mais importante trabalha o ser humano de uma forma holística. Eu tô te sim. ouvindo, mas eu tô te vendo. O teu corpo tá falando o tempo todo. Então, por exemplo, ontem eu estava atendendo uma pessoa. O que foi que aconteceu durante a sessão?
Ah, eu estava atendendo uma pessoa, ela estava falando uma história lá que eu sei que era pesada para ela. Na hora que ela Hum. começou a falar da culpa, ela começou a roer a unha. Aí eu falei, por que você tá roendo a unha agora? Ah, o meu esmalte que tá descascando. Eu falei, mas por que ele não descascou 1 minuto atrás? Por que você não percebeu ele descascando 1 minuto atrás? E quando a gente começou a falar de culpa, o esmalte começou a incomodar. Quer Sim. ver outra coisa muito assim, o gestalt terapeuta, ele tá sempre atento ao que o corpo tá falando. A pessoa tá falando da relação e tá assim, tirando e botando aliança, tirando e botando aliança. Tem algo ali. Tudo comunica. Tudo Sim. comunica. E para mim, a Gestalt terapia, ela é muito é, linkada com o coaching integral sistêmico. Falam Sim. quase a mesma coisa de formas diferentes. Então, para mim, encaixou muito, 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 muito. Então, é, tanto a psicanálise quanto a Gestalt terapia, que são as linhas que eu atuo, né, na minha prática clínica na psicologia, trabalha a causa. O sintoma, ele é importante? É. Se a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, é claro que eu vou ajudar a pessoa a sair da crise, a entender o que o sintoma está dizendo, mas eu não posso ir só no sintoma. Porque, por exemplo, vamos Uhum. pegar aqui uma fobia. A pessoa tem medo de andar de elevador. Vamos lá. Não adianta eu focar no elevador. O problema não é o elevador. Aquele medo, aquela fobia, é uma compensação de alguma outra coisa da história da vida. Então, posso contar aqui, claro, eu não vou falar nome de pessoas, né? Mas eu atendi uma pessoa durante muitos anos e foi um caso muito lindo de atender, porque a gente conseguiu descobrir a origem e tratar a causa. Então, era uma pessoa que tinha a fobia de lugares fechados. Então, eu não conseguia ficar no metrô, não conseguia ficar no elevador, dava crise de ansiedade. O problema não era o elevador, o problema não era o metrô, o problema foram coisas que ele viveu na infância. Uma cena que ficou traumatizada com relação ao lugar fechado. Eu não vou entrar no detalhe porque Sim. não quero expor a situação da pessoa. Mas ele viveu uma experiência pequeno que gerou um trauma com lugar fechado e aquilo nunca saiu da cabeça dele. Então eu atendi, ele já é um senhor e ao longo da vida ele foi tendo crises de ansiedade que atrapalharam ele a pegar oportunidades de trabalho porque não conseguia viajar, não conseguia ficar no Uhum. avião. Então quantas pessoas chegam sofrendo que não conseguem pegar um avião? E Sim. ali a causa não está ali, a causa é em algum lugar do passado. Então, o trabalho do terapeuta é quase uma investigação. Eu digo que Sim. eu sou uma boa investigadora, porque eu vou Ah, lá na causa, a gente juntos descobre o que aconteceu, e aí na hora que a gente revela, que a gente trata, que a gente ressignifica, aí o sintoma desaparece. e você está falando dessa de identificar, né, essa imagem, de identificar esse momento. Eu acho que o processo também de cura está muito associado a essa tomada de consciência, que é a primeira etapa, mas o processo também de conseguir perdoar essa cena, né? Talvez as pessoas envolvidas, ou talvez com ajuda, obviamente, sua como psicóloga, ou enfim, de um coach, mas o perdão ele é importante nesse processo também de você conseguir ressignificar e continuar a tua trajetória, né? Claro, o perdão cura, né? O perdão cura. Uhum. Então, às vezes a pessoa está cheia de dor no corpo e ela está com culpa. A culpa faz a gente sentir dor no corpo, o medo faz a gente sentir dor no corpo, a raiva é a grande causadora de muitas patologias. A Sim, ansiedade também apresenta sintomas no corpo. Então, as principais emoções tóxicas apresentam dores, apresentam sintomas. Então, quando a gente vai lá e perdoa, por exemplo, como é que libera a culpa? Com auto-perdão. Então, você se culpa muito de algo, libera o perdão a você mesmo. Sentiu raiva, libera a pessoa. Então, o perdão é sim um caminho. E aí eu gosto muito de uma técnica que na Gestalt terapia é a técnica mais consagrada no mundo todo, que a gente chama de cadeira vazia. Você já ouviu falar? não. Não?
Cadeira vazia é uma técnica que o terapeuta coloca o paciente e a outra, a polaridade dele, existem várias variações, mas a Sim, polaridade, a gente pode botar uma persona, né? Aquela pessoa com quem a pessoa teve a situação, e sim. ali, num processo mental, num processo psicológico, você refaz cenas, é quase um efeito Eu conheço, borboleta no não com esse consultório. nome, mas conheço, inclusive já vivi esse momento e é extraordinário, né? É extraordinário. Então, Sim, na Gestalt, a gente trabalha com essa metodologia que é muito semelhante a muitas ferramentas que a gente tem no Master Coach, por exemplo. sim, O efeito borboleta, por exemplo, é um processo de você reviver aquela cena de uma nova forma. Então, isso eu sim, faço no consultório com a pessoa. Então, é realmente extraordinário e muda a vida. Muda a sim. vida. Porque quando a gente ressignifica uma crença, gente, ninguém respondeu, né? A gente tá É, o sozinho pessoal aqui. tá tímido, sabe? Eu Cadê acho que a live tá tão vocês? boa que o pessoal tá aqui concentrado em você, em tudo que você tá falando. Que ótimo. É, Mas a aí galera o não que, tá perguntando porque tá concentrada. É, certo, o que acontece? Quando a gente ressignifica uma crença, porque assim, o que eu costumo dizer, você tem uma crença aqui, formou uma crença lá na infância até 12 anos. Tudo que a gente vive posterior é uma repetição de padrão. E que aquela pessoa que está repetindo o padrão, ela atrai para a vida dela a repetição do que ela não quer. Que a sim, crença que é limitante, não a que é fortalecedora. A crença ruim, a crença limitante, ela gera um desconforto. Então, a pessoa se sentiu rejeitada na infância, ela vai atrair situações onde ela vai se sentir rejeitada. E isso sim, faz a pessoa doer, se sentir dolorida. Então, por exemplo, vai viver um relacionamento, não dá certo. Vai viver uma história, é traída. Vai viver uma outra história, o cara vai embora. Vai viver uma outra história, a pessoa diz, não quero. São situações de repetição. E normalmente a pessoa não sabe que aquilo está relacionado a uma história da infância. Acha que são situações aleatórias. Essa dor, imagina, uma pessoa que viveu 4 rejeições seguidas, não vai deprimir? Deprime. Não vai gerar uma ansiedade do medo do como vai ser a próxima? Pode acontecer, não quer dizer que vai. Então, ter saúde emocional é você ter a consciência de que está tudo conectado, de que tudo que acontece na sua vida não é aleatório, que o que aconteceu lá atrás, por mais que você tenha esquecido, porque a gente tem dentro da nossa mente um processo psíquico chamado recalque. O que é o uhum, recalque? Nome que todo mundo já ouviu falar, né? Ah, fulano é recalcado. O que é isso? É um processo de defesa do nosso inconsciente. Quando a gente tem algo que é intolerável, quando a gente tem alguma situação que foi muito dolorosa na nossa vida, um trauma, uma experiência bem difícil, o nosso inconsciente fala assim: não vai lembrar. Vai ficar guardado aqui as 7 chaves e eu não vou deixar o consciente saber. Então, aquilo fica guardado. Então, às vezes, alguém fala alguma coisa e fala assim: ué, lembrei de uma história que estava esquecida na minha cabeça. Cara, como é que eu não lembrava disso? Porque muito provavelmente foi algo tão forte, tão intolerável, que o seu inconsciente fez você esquecer. Então, o nome disso é recalque. Então, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a falar, vão vindo as memórias que estavam esquecidas. E quando a gente ressignifica, toda aquela repetição de padrão desaparece, Fabi. Desaparece. Você e aí é passa a vibrar, a cura da é a alma, a cura cura. do corpo, É a é cura o do fogo. ser. Porque nós somos corpo e mente, né? Corpo, alma, mente, né? Eu digo que a gente tem um corpo físico, um corpo psicológico e um corpo espiritual. Nós somos seres integrais. Então, na hora que você cura aquela dor emocional, todo o restante é curado. É muito lindo isso, eu me emociono demais, porque eu amo isso, assim. Eu não poderia ter outra profissão na vida. Não poderia, é minha missão. Então, quando eu falei que eu tenho uma empresa de treinamentos, que a minha missão é poder ajudar as pessoas em massa. Eu quero ajudar no individual, mas às vezes no individual a pessoa não consegue.
Então, aí eu vou falar então para um número maior de pessoas, para ajudar um número maior de pessoas. Então, às vezes é uma live, às vezes é um treinamento, às vezes é um coaching grupo que se torna muito mais acessível, né? O coaching terapia surgiu da demanda de pessoas querendo fazer o processo, mas sem ter a condição de pagar o individual, que realmente é um investimento alto. 2 horas comigo ali, uma vez por semana ou quinzenal, é um investimento alto. Mas o coaching terapia em grupo se tornou muito acessível para ajudar as pessoas, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Que a gente sabe que muitas pessoas tiveram adversidades com trabalho, com os Sinceramente, recursos. né? Então, foi uma forma de ajudar as pessoas, porque é isso, a minha missão é ajudar no processo de transformação. Eu Que amo isso, lindo, amo. Fabi. Não, e assim, eu tô achando tudo, eu tô aqui assim em êxtase, achando tudo muito maravilhoso, porque levar esse nível de consciência para as pessoas que estão aqui ouvindo, isso é muito bom. Seria assim de uma felicidade muito grande se todos os profissionais conseguissem se conectar nessa mesma intenção, né, realmente de tratar um indivíduo como um ser sistêmico, olhar para tudo. Eu acho que muitas outras vidas seriam transformadas, né? E eu acho que Uhum. isso tudo que você está trazendo de depoimentos, tudo que você está trazendo de conhecimento, está sendo realmente muito transformador. Que Fabi, fala para bom. a gente onde que a gente consegue encontrar você, onde você atende. Fala um Certo. pouquinho, que deve ter muita gente aí querendo. Eu sou do Rio de Janeiro. No momento eu estou atendendo online. Eu tinha consultório em Botafogo, mas no momento eu não estou atendendo presencial. Então, quando acabar a pandemia, aí eu vou ver para onde eu vou atender. Eu preferi entregar a sala do que ficar mais de um ano com a sala fechada. Sabe o que eu fiz? Eu entreguei o consultório, que eu tinha um consultório só meu, pagava um aluguel caro. Eu entreguei a sala e comprei um carro. Um carro zero. Isso aí. Claro, eu falei, o quê? Vou ficar pagando sala fechada? Não sei, a gente não tinha ideia. Eu paguei 5 meses de sala fechada. E aí eu falei, não, eu não vou ficar pagando isso mais, não. Então, hoje, eu não estou com consultório físico. Por quê? Eu pretendo voltar para o presencial, sim, quando todo mundo tiver vacinado e a gente puder tirar a máscara. Porque olha o que acontece. Como eu trabalho com a leitura das microexpressões faciais, a máscara tampa mais da metade do rosto. Então, Sim, eu não vou me colocar em risco, ou colocar uma outra pessoa em risco nesse momento ainda, que ainda é delicado, né, gente? Ainda não sim. tá oba-oba. A gente tem que ter cuidado. Eu tô vacinada, eu tomei as 2 doses, mas tem um monte de gente que ainda não. Então, é muito importante ter essa consciência ainda. Então, Com por certeza. isso, eu prefiro atender online, que eu consigo ler a expressão facial da pessoa, eu consigo fazer a leitura do que a pessoa está comunicando verdadeiramente. Porque às vezes a fala diz uma coisa e o rosto diz outra. É Então, verdade. quando as máscaras estiverem já liberadas, a gente puder andar sem máscara, aí eu vou ter consultório, mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já atendia online porque eu atendo pacientes de outros países. Então, hoje eu tenho paciente no Canadá, tenho paciente em Dubai, eu tive um paciente em Nova York, atualmente de Nova York saiu até por conta da pandemia, mas eu atendo gente de vários estados. Então, no meu grupo, por exemplo, tinha gente de Brasília, gente de Minas, gente da Austrália. Então, o online já existia, mas agora veio para ficar. Então, tem gente que fala assim, eu posso continuar online quando acabar a pandemia? Lógico. Então, uma pessoa que, por Olha, exemplo, eu sou de Botafogo, a pessoa de Jacarepaguá, ela vai ficar 2 horas no trânsito. Quanto vai valer essa terapia? Então, é se a pessoa verdade. quiser continuar online, O online ele veio para ficar. Eu acho que vem para foi uma ferramenta ficar. que veio para contribuir, multiplicar, né? Com Eu acho que é muito certeza. Agora, muito provavelmente eu vou ter 1 ou 2 dias presenciais para as pessoas que vão fazer questão do presencial. Então, vai sim. existir o momento do presencial, mas aonde vai ser, eu não faço ideia. Se vai ser Então, por aqui, querendo por encontrar você, Botafogo. Isso, é só, é só ir lá na sua página do Instagram, de repente chamar você no sim, direct, trocar contato. sim, me manda um direct. Eu tenho o Linktree, então tem ali meu YouTube, tem como você mandar um WhatsApp direto para mim.
tem a minha página do Doutoralia, que é um site de médicos, psicólogos, profissionais da saúde, que eu tenho um perfil ali, então você pode ir no Doutoralia e você consegue me mandar uma mensagem direto, você consegue direto marcar na minha agenda um horário. Então tem vários caminhos se quiser falar comigo. O que não falta é contato. Que ótimo! Fabi, nossa live está chegando ao fim. Nossa, como foi maravilhoso. Eu amei esse papo com você. Foi um papo extremamente esclarecedor para mim. Tenho certeza que para muitas pessoas que estão também aqui foi maravilhoso. Adorei conhecer a sua metodologia, a forma como você aborda o seu paciente, como você leva resultado para eles. Isso a gente tem essa visão, isso é muito importante. E eu vou fazer um print aqui. Deixa eu só desativar os comentários rapidinho de novo. Vamos ajeitar lindamente, lindas e poderosas. Isso. Vamos fazer um print aqui. Espera aí. Ih, eu não sei fazer print aqui nesse celular. Espera aí que eu tô fazendo no celular do meu filho. Como é que é, Gabi? Sabe fazer aí, Fabi? Você consegue fazer print no seu? Eu consigo, só que tá com comentário. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu já fui orientada aqui. Não foi. Peraí. Não consegui, Fabi, fazer o print, mas não tem problema. Gente, se alguém tiver... Faz aí. Eu tô com o celular do meu filho. Eu posso fazer o print, mas tá cheio de comentário no meu rosto. Não tem problema. Vai. Fiz. Pronto. Vocês podem fazer o print e marcar a gente, que eu vou repostar. No Instagram, a gente vai repostar. Essa live vai ficar gravada, gente, aqui no IGTV do Instagram, na página do Espaço Saúde em Foco. É só acessar aqui que ela vai ficar gravadinha. Compartilha com os amigos que ainda dá tempo. Então, manda para o pessoal da família que não assistiu, para os amigos. E acompanha a Fabi no Instagram. A sua página, como é que você está no Instagram, Fabi? Fabiana Fux Psi. Eu tenho 2 páginas. Uma velha, que eu vou desativar, que é o ponto psi. Então, não se... Assim, essa tá saindo, né? Então, a nova, Fabiana Fux Psi. Meu nome é diferente, né? Mas se você clicar ali em cima, você consegue me seguir. No alto da página agora, você consegue ver o meu perfil. E aí vai ser um prazer ter vocês comigo. Eu compartilho dicas diárias. Eu tenho um canal do Telegram, que também eu dou conteúdos gratuitos diariamente, posto vídeo no YouTube toda semana. Então, no meu Linktree tem tudo. Ah, que bom. Então, vai lá, segue a Fabi, segue o Espaço Saúde em Foco também, vem sempre aprimorar, né? Enriquecer, conteúdo de qualidade, vem se tornar ser mais emocionalmente melhor, né? Fisicamente melhor. Isso é muito positivo. Fabi, amei a live. A gente precisa fazer outra. A Vanessa vai querer marcar uma outra live, porque ela ficou com gostinho de fazer a live com você, e infelizmente não deu. Então, certamente, ela vai te convidar de novo para ter esse momento contigo aqui, e as pessoas vão amar, com certeza. Que bom, eu falei para ela, Vanessa, a gente vai ter que marcar uma live. Eu com não vou desistir. E tem assunto, né, Fabi? Tem assunto. Então não é problema. Então, a gente precisa falar sobre autoestima, a gente precisa falar sobre muita coisa, sobre identidade, que você começou falando na live. Então tem conteúdo pra caramba, já vamos marcar a próxima. E obrigada, Fabi, mais uma vez. Um beijo para você. Também. Deixa eu ativar aqui os comentários para me despedir das pessoas. Gente, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui presente. Foi muito bom. Um beijinho até terça que vem. Terça que vem tem live de novo. Vem com a gente. Tchau, Fabi. Obrigada. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau.